Pai do Senhor, amados irmãos, quem vos saúde é Pastor Felipe. Estamos aqui para partilharmos a palavra no livro de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até 40. Nós estamos num momento de crise, né? Estamos num momento difícil. Pandemia, coronavírus está em toda parte, até aqui em Moçambique inclusive. Estamos a ver aí pessoas a orar, cada um, né, a ministrar a palavra segundo o que está acontecendo, e dando às pessoas a esperança de que tudo vai estar bem. Não é errado, né? Também não é isso que quero falar. Tem uma coisa, que nesse momento de crise as pessoas estão aí por aí, cada um fazendo o que bem acha que está certo, né? Outros já estão a distribuir comidas, né? As igrejas estão a se reunir para distribuir comida para as pessoas que não têm nada. Isso também não é errado. Só que o que está errado é usar o texto bíblico para se defender do que estão a fazer. Eu vou ler esse Mateus capítulo 25 aqui no versículo 30 a 40 para ouvirmos, e depois nós vamos partilhar os mistérios. O que está atrás de Mateus capítulo 25? Versículo 30. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Tem dois grupos de pessoas aqui. Tem um grupo de pessoas que Jesus está a chamar de bode, tem um grupo de pessoas que Jesus está a chamar ovelhas. Diz mais assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste-me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver? 40. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. A resposta do Senhor é muito clara. Se fizeres a um desses pequenos irmãos, a mim me fizeram. Então as pessoas estão aí pensando que essas coisas todas que Jesus está a falar, eles dizem assim: não, no dia que Jesus é de voltar, porque se alguém está com fome e você não dá comida, Jesus vai aplicar esse texto para ti. Meus irmãos, esse texto precisa de revelação. Esse texto precisa de revelação. E para você compreender esse texto, você precisa voltar para Mateus capítulo 24, porque o assunto começa no Mateus capítulo 24. Os discípulos interrogaram a Jesus, né? Porque naquele dia Jesus estava no templo. Você começa a ler a partir do versículo 20 para lá, né? 21, Jesus entra em Jerusalém, e Jesus entra em Jerusalém. 22, 23, Jesus estava no templo. Então, aqui no capítulo 24, Jesus está saindo do templo. Aí o discípulo, a Bíblia fala aí, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, né? Lá no versículo 20, ele entra em Jerusalém, entra no templo. Então no versículo 24, ele está saindo do templo.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras. Então aqui já tinham saído do templo. Estava a sair do templo e Jesus já havia sentado lá no Monte das Oliveiras, porque há uma distância entre o templo e Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus estava sentado, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e o fim do mundo. Então, diz-nos quando serão essas coisas. Quais coisas? Destruir o templo. Então, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos fizeram 3 perguntas, né? Quando que será essa coisa de destruição de templo? Quais sinais que serão da vinda dele e do fim do mundo? Então Jesus começa a responder. Então todas as parábolas aqui, no capítulo 24, capítulo 25, né, sobre a parábola das 10 virgens, até o versículo que eu li, 31, é resposta das 3 perguntas que foram feitas pelos discípulos. Então, não tem nada a ver com o que as pessoas estão a dizer ali, tipo pegar esse Mateus 25, versículo 31, tipo, se você não dar a alguém de comer, não dar a alguém de vestir, não visitar alguém na prisão, isso vai influenciar na salvação de todo aquele que crê. Isso não tem nada a ver, isso precisa de mistério. Primeiro, falando de 2 grupos, né? Você vai dizer pastor, bodes, ovelhas, claro, a Bíblia sempre é clara. Se você ler Mateus capítulo 7, versículo 6, se a memória não me falha, sempre Jesus o chamou, ou seja, comparou, né? Sempre Jesus comparou as pessoas com muita coisa, e não deixe cães, né? Não deixe aos cães as coisas santas, nem deteja aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, voltando-se vos despedacem. Então Jesus sempre comparou as pessoas, né? Lá na parábola de Mateus 13, Jesus comparou a palavra com a semente, comparou, se nós lemos também lá no livro de João capítulo 15, Jesus também se compara com a árvore, dizendo que ele é a árvore verdadeira, o Pai é o lavrador. Então, sempre é assim. Aqui também Jesus está a comparar 2 grupos de pessoas, os que serão salvos e os que não serão salvos. Então, os que não serão salvos são esses que Jesus está a chamar de bodes, os que serão salvos são esses que Jesus está a chamar de ovelha, né? Porque se nós lemos no versículo 33, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. E no versículo 34, então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Então os que estiverem à direita, vinde benditos, são benditos, né? São o povo santo, né? Vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino que está preparado desde a fundação do mundo. As pessoas não compreendem. Vamos ler primeiro o livro de Efésios, capítulo 1. Vamos ver quem são esses que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, diz assim no versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então está falando do povo que foi escolhido por Deus desde a fundação do mundo, para que esse povo fosse santo. Então são esses que ele está a chamar de ovelha. Então, ovelha que está a se referir aqui são pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo para a sua salvação. Então, vamos partilhar ainda no versículo 35. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me, adoeci, vieste-me visitar, estava em prisão, vieste-me visitar. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome, te demos de comer, ou de sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, hospedamos, ou nu, te vestimos. Quando que te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver.
E respondendo o rei disse-lhe: em verdade vos digo que quando fizer a um destes meus pequenos irmãos, a mim me fizeste. Então a resposta de Jesus é essa: quando estavam a fazer para estes meus pequenos irmãos, a mim estão a me fazer. Então quais são esses pequenos irmãos? Será que esses pequenos irmãos são pessoas que estão na rua? Será que esses pequenos irmãos são pessoas que estão ali a mendigar pão? Será que esses pequenos irmãos são os líderes que precisam ser dados de comer? Não. Esses pequenos irmãos, fala-se do povo escolhido desde a fundação do mundo, aqueles que Jesus chama de irmão. Vamos lá ver no livro de Hebreus, capítulo 2, se a memória não falha, versículo 11. Tem um grupo ali que Jesus chama de irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 11, se a memória não me falha. Diz assim. Ok, vamos começar no versículo... Vamos começar no versículo 10 mesmo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles. Porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Esses irmãos são os santificados, os que foram chamados para serem santos. Não só se nós lemos no livro de Hebreus capítulo, ou seja, Romanos capítulo 8. Vamos lá ver Romanos capítulo 8. Quem são esses que ele chama de irmãos? Romanos capítulo 8, no versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esses irmãos são os que foram predestinados para a vida eterna, os que foram chamados para a santificação. São esses irmãos que estão sendo... Não é qualquer pessoa que você vê na rua pensando: se eu não dar dinheiro, porque Jesus naquele dia vai dizer... alguém que chega na sua casa dizendo: não, se eu não dar água, senão Jesus já dizer que por que não deste água, você não estava a fazer para mim. Irmãos, precisamos tirar essa mente de estar a usar a Bíblia Sagrada para os nossos desejos. Bíblia Sagrada é coisas que as pessoas não entendem, estar a interpretar mal. A Bíblia Sagrada, ela se interpreta por meio do Espírito Santo, por meio da revelação. Não é tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada se traduz do jeito que está escrito. Se você ler no livro de Mateus capítulo 11, versículo 34, a Bíblia fala que tudo Jesus falava em parábolas à multidão. Se você lê no livro de Marcos capítulo 4, versículo 34, também diz que Jesus tudo falava por parábola. O que não era por palavra, ele falava particularmente para os seus discípulos. Então, muita coisa que está aqui na palavra de Deus precisa de interpretação do Espírito Santo. Não é você viu uma coisa aqui, viu uma coisa no livro de Salmo, você já pegou, é teu versículo e está já a pregar. Viu alguma coisa no livro de Isaías, você já está a levar: esse versículo é bom, eu vou pregar no meio das pessoas. Você viu alguma coisa no livro de Jeremias, Daniel, esses todos profetas, esses todos livros. Isso que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas não sabem que a Bíblia Sagrada não fala particularmente de pessoas de qualquer maneira. A Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo a partir de Gênesis até Malaquias. Gênesis capítulo 1 até Malaquias capítulo 4 fala de Jesus Cristo apenas. Mas as pessoas pegam o versículo e começam a traduzir mal. Já encontramos quem são os filhos, né? Os pequenos irmãos que Jesus disse: se vocês fizeram para esses meus pequenos irmãos, a mim me fizeste. Então, vamos ouvir mais um pouco. Quando fizeste aos meus pequenos irmãos, a mim me fizeste. Então dirão também, seja, vamos voltar para 34. E quando estive enfermo na prisão, vieste me visitar. Respondeu o rei, dirá: em verdade eu vos digo que quando fizeste um destes meus pequenos, a mim me fizeste. Então quando fizeste a um desses pequenos, me fizeste. Esses pequenos está a se falar daqueles cujos nomes estão no livro da vida, os escolhidos, santificados. Nós vimos lá no livro de Romanos capítulo 8, 29 e 30, que são aquelas pessoas que Deus já predestinou, né?
os que predestinou, são esses que ele chama de irmão, para que seja primogênito entre seus irmãos. Então, não é qualquer pessoa que Jesus vai aplicar esse texto dizendo por que você não me deu pão. É que estamos a interpretar mal as escrituras. E diz também, porque era estrangeiro, hospedaste-me. Quando que Jesus ele é hóspede? Porque se nós começamos a ver aqui, os que estão a ser falado, né? Os que estão a ser falado aqui, esses pequenos irmãos que estão sendo falados aqui, são aquelas pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida, né? Então, primeiro nós vamos atrás para ver, deixa eu ver aqui, glória a Deus, só ter paciência. Ok, primeiro, depois vamos falar, mas primeiro vamos falar de quando que Jesus é hóspede, porque se nós começarmos a ler, por exemplo, no livro de João, ou seja, ok, vamos voltar para o livro de João, vamos ver quando que se diz que Jesus estava com fome e lhe deste de comer. Se nós lemos no livro de João capítulo 4, João capítulo 4, versículo 31, naquela história toda de mulher samaritana, a Bíblia fala depois que Jesus se separou da mulher samaritana, os discípulos tiveram encontro com Jesus, no versículo 31, e diz assim: entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Ele porém lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeram porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então quando que Jesus come? Quando diz que eu tive fome, não me deste de comer. Esse comer não está a se falar comer de pão. Esse comer está a se falar de pregar. Disse, quando deste comida a um dos meus pequenos irmãos, a mim me fizeste. Então quer dizer que quando que Jesus come? Jesus come quando ele prega a palavra. Disse, a minha comida, né, é fazer a vontade do Pai. Né? A minha comida, Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então quando Jesus ele está a fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus, ele automaticamente está a comer. Então quando fizeste um desses pequenos irmãos, a mim me fizeste, está a dizer que as pessoas que estão a negar dar a Jesus comida são pessoas que negam o evangelho, porque Jesus comer é pregar para Jesus. Nós podemos ler Lucas capítulo 15, espera só, Lucas capítulo 15, deixa eu ver, Lucas capítulo 15, me perdoe, irmão, eu espero que das próximas vezes vou melhorar o vídeo, porque é o primeiro vídeo a fazer. Vai dizer assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Veja, os fariseus publicanos chegaram para Jesus, né? Chegaram para Jesus, queriam ouvir Jesus falar, Jesus pregar. Então, quando chegaram para Jesus, os fariseus e publicanos encontraram Jesus, estava a comer. Foram lá encontrar Jesus a comer. Então, disseram assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, foram lá publicanos para ouvir Jesus a pregar. Então, quando chegaram, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Foram lá para ouvir ele pregar, mas estão a dizer que este recebe pecadores e come com eles. Então foram lá para ouvir ela pregar. Quando chegaram lá, disseram que ele come com fariseus e publicanos, né? Então, quando Jesus está a pregar, ele automaticamente está a comer. Vamos pegar outra parte onde Jesus disse, era hóspede, não me recebeste. Quando que Jesus é hóspede? Deixa eu ver. Quando que Jesus é hóspede?
Atos capítulo 17, versículo 16. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tal entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Então Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição. Eles estão a dizer que Paulo está a pregar a Deus estrangeiro, né? Estão a dizer que Paulo está a pregar a Deus estrangeiro. Então, se vocês não recebem a mensagem de Paulo, automaticamente, assim como está a dizer, Paulo está a pregar a Deus estrangeiro, porque Paulo estava a pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, eles estão a dizer que estão a pregar Deus estrangeiro. Então, as pessoas que não recebem a palavra, as pessoas que não creem na palavra, as pessoas que não obedecem à palavra, as pessoas que não recebem Jesus Cristo na sua vida, são esses que estão a ver Jesus como hóspede e não lhe recebem. Porque se nós começamos a pregar as nossas mensagens serem estranhas em ouvido daquelas pessoas que as ouvem, automaticamente esses estão a tratar Jesus como um estrangeiro. Então, meus irmãos, vamos fazer outro vídeo das próximas para terminarmos Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40. Depois íamos falar a diferença de bodes e ovelhas. Depois íamos partilhar também sobre outros detalhes que nós acabamos de deixar. Esse é um vídeo apenas de experiência para ver se os irmãos podem ver e assistir aí no YouTube. Então, se as coisas darem certo, eu prometo gravar mais vídeos de ensinamento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.